Existe a profecia de uma guerra envolvendo uma nação do extremo norte de Israel, aliado a uma confederação de nações que desejam aniquilar o povo de Israel. Bem, eu estou falando sobre a guerra de Gog, que foi profetizada por Ezequiel, que está lá nos capítulos 38 e 39. Deus disse a Ezequiel que essa profecia levaria muito tempo para se cumprir. E eu quero falar sobre a cronologia, né, desses eventos escatológicos, dessas guerras que estão ainda para acontecer, que são guerras que estão aqui descritas dentro da palavra de Deus. Bem, a guerra de Gog é uma guerra que vai anteceder o surgimento do anticristo. Essa guerra de Gog é uma guerra que Gog não é o anticristo. Apesar dele tipificar Satanás, mas não é ele. Gog é uma nação do extremo norte de Israel que vai estar aliado com nações que odeiam Israel. E o objetivo é pegar os despojos. O objetivo dessas nações é dominar aquela região para pegar os recursos naturais avaliados em trilhões de dólares, isso há muitos anos atrás. E que nós sabemos que Israel está sentado no pote de ouro, mas não consegue usufruir desses recursos, porque ele só sabe se defender. Né? Então, essa nação do extremo norte, ela vai crescer os olhos ali sobre a região em que vive o povo da aliança, que é o povo de Israel. Um povo que vive bem seguro, né? Apesar de hoje Israel estar vivendo um conflito ali, que também está ligado com essa profecia bíblica, né? Sabemos que Israel declarou guerra ao Hamas, hoje faz uma semana isso. E o cenário ali está sendo montado. Né? O que está acontecendo ali não é Gog, não é essa guerra, mas está preparando o cenário. Porque quando esse país do extremo norte de Israel, que ele já tem alianças com muitos países árabes muçulmanos já, tem uma aliança muito profunda com o Irã, que é o maior inimigo de Israel, tem um tratado de acordo militar no espaço aéreo do Irã. Então, qualquer coisa que acontecer com o Irã ali, a Rússia, né, que é esse país do extremo norte de Israel, pode intervir. Que aparentemente a Rússia não tem um interesse no que está acontecendo ali, aparentemente. Mas a Rússia tem sim, porque ela apoia os países inimigos de Israel. Então a Rússia tem grandes interesses. Sabemos que desde a União Soviética, né, a Rússia tem esse desejo de se levantar novamente. Então, a descrição toda, você precisa estudar, Ezequiel 38 e 39, leia. Eu tenho vídeos, eu não vou entrar nessa parte desse detalhamento aqui dessa profecia, porque eu já tenho outros vídeos que falam, né, versículo por versículo, mas eu quero falar sobre essa questão da ordem cronológica e o que está acontecendo atualmente em Israel está ligada a essa guerra de Gog, porque está montando esse cenário. E as nações, elas estão sendo movimentadas. Jesus disse que guerras e rumores de guerras aconteceriam, ele profetizou isso. Ele disse que tensões de guerra, rumores de guerras estariam acontecendo, mas que não eram para se assustar, porque ainda não era o fim. Então, essa guerra de Gog, segundo a cronologia bíblica, ela antecede a vinda do anticristo. Nós sabemos que o povo de Israel está clamando pelo Messias, pela chegada do Messias. E nós sabemos que muitos israelitas vão fazer, né, esse acordo com o anticristo. É importante pontuar que quando acontecer essa guerra de Gog, porque a guerra de Gog, quando você lê aqui Ezequiel 38, Deus ele entra para julgar essa nação.
Deus entra para julgar esse povo, esses países aliados a essa nação. Deus fala que vai trazer essa nação pelos anzóis, pelos queixos. E ele vai fazer um acerto de contas. E esse acerto de contas nós podemos já entender pelas atrocidades que esse país, no período do comunismo, ali antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, até aquele período, matou milhares, milhões de judeus e de cristãos. Então Deus vai fazer um acerto de contas. Esse país vai crescer, seus olhos sobre Israel. Então tudo o que está acontecendo tem a ver com essa guerra de Gog, que é uma guerra bíblica, é uma guerra escatológica que vai causar o desaparecimento de potências mundiais. Porque o anticristo, quando ele aparecer, ele surgir, o mundo vai estar num caos econômico, problemas em todas as esferas, e vai clamar por paz, porque os conflitos que acontecem ali no Oriente Médio vai trazer essa desestabilidade nas nações. Então, o anticristo ele vai surgir e vai fazer um acordo com muitos. Bem, voltando ainda sobre a guerra de Gog e falando sobre esse cenário que está acontecendo ali em Israel atualmente, é importante estar de olho, né? Ainda que Israel ele seja levado a vencer parte dessa batalha, nós sabemos que mesmo assim, as questões ali que envolvem a Palestina, que envolve Israel, que envolve esses países árabes muçulmanos, elas não vão ter fim até que o anticristo apareça. É isso que o cristão ele precisa entender. E ele precisa se posicionar de uma forma correta, até mesmo na oração, e orar por essas situações que estão acontecendo ali. Porque o cristão ele corresponde muito mais dentro da sua vocação, fazendo, obedecendo o chamado de Cristo, em pregar o evangelho, ensinando a palavra de Deus, mostrando o caminho da verdade, falando do plano da salvação. Porque os judeus ali, eles clamam pelo seu Messias. E nós sabemos que a verdadeira paz só vai vir através de Jesus. E Jesus ele quer salvar muitos israelitas, muitos judeus. Então, falar sobre escatologia, é falar sobre os eventos futuros, é falar sobre as promessas de Deus, não só de vida eterna, mas também fazer com que nós venhamos a nos situar, né, no tempo, no espaço, e que Deus ele quer revelar e quer fazer através da sua igreja. Né? Então, o objetivo desse vídeo hoje foi para que você pudesse saber, né, o que está ainda por vir, o que a palavra de Deus aponta sobre o que está acontecendo e como que Cristo ele espera, né, quando ele disse não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Ainda não é o fim. A manifestação do anticristo, a chegada dele está cada vez mais perto, e que venhamos a cumprir a missão que Cristo deu à igreja, né? E fazer conforme a vontade de Deus, aquilo que Deus espera do seu povo. Amém? E que você também, se quiser aprender um pouco mais, possa entrar no meu canal do YouTube, ali eu tenho essas explicações bem mais detalhadas para que você possa aprender um pouco mais sobre a escatologia bíblica, sobre a palavra de Deus.